Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando, meus amados, mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E eu quero, uma vez mais, pedir a tua colaboração. Nos ajude a expandir com o reino de Deus, espalhando, meus amados, o link dessa transmissão com amigos, grupos, redes sociais. Amados, enfermos têm sido curados aqui através dessa escola profética. Muitos famintos e sedentos têm sido cheios do Espírito Santo de Deus. Podemos incendiar o Brasil e as nações, se nós unirmos as nossas forças. Amém? Então, eu conto com o teu apoio, a tua colaboração. Espalhe. Enquanto eu estarei orando, convidando o Espírito Santo de Deus para nos ensinar a tua palavra. Espalhe o link dessa transmissão com amigos, grupos, com redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais, meu Pai, te convidamos. Nos ensine, meu Pai, Senhor, a tua palavra. Fale conosco uma vez mais. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Tome o teu lugar de honra. Tome o teu lugar especial em nosso meio, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Famintos, sedentos. Eu havia anunciado, algumas aulas atrás, que sempre, uma vez ou outra, eu estaria convidando, filhos, filhas, vidas preciosas, cheio do Espírito Santo de Deus, para nos trazer um ensino, para nos trazer a palavra. E nessa noite, nós estaremos ouvindo uma palavra abençoadíssima, um ensino abençoadíssimo, através do nosso filho na fé, Marcos, evangelista Marcos. Amém? Deus tem usado esse homem de uma forma extraordinária. Enfermos têm sido curados, amados, a unção tem sido derramada. É um adorador, é um missionário, é um evangelista, é um homem de Deus. Amém? Eu quero, meus amados, que vocês permaneçam até o fim, pois grande será o derramar do Espírito Santo de Deus. Confira conosco e vamos juntos mergulhar nesse ensino poderosíssimo, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para trazer essa mensagem ao coração de cada um de vocês. Espero que vocês sejam tocados, edificados por Deus, em nome do Senhor Jesus. Pois nosso objetivo é anunciar o reino do Senhor Jesus Cristo, a vinda daquele que prometeu que viria sobre nós. Amém? Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do apóstolo Will, que é aquele que tem abrido essa oportunidade, as portas para nós. Estamos aliançados a esse ministério desde o ano de 2019, já estamos aí nessa caminhada juntamente com o apóstolo. E o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração. E a palavra do Senhor diz que a unção que nós honramos é a unção que nós atraímos. Amém, queridos? Nós temos visto o Senhor tocando vidas pela sua graça e infinita misericórdia, pois sabemos que nenhum de nós merecemos, mas o Senhor tem sido bom para conosco. Eu quero aqui, nesse momento, fazer menção acerca daquilo que Deus tem manifestado nesses dias, o que Deus tem realizado por intermédio do nosso ministério, aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? O Senhor nos confiou essa graça e essa oportunidade de estarmos caminhando juntos aí. O Paizão tem sido nessa coluna, esse intercessor sobre o nosso ministério. Para quem não me conhece, sou o evangelista Marcos de Jesus, casado com a Rosângela Rodrigues, levita do Senhor. Nós residimos aqui atualmente em Braslândia, sou nascido em Tocantins, mas estamos morando atualmente aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade também, para nós abrirmos aqui já esse momento, estarmos adorando ao Senhor. Foi algo que o Senhor tem derramado no nosso coração através desse louvor, dessa adoração profética, gerarmos esse ambiente da glória de Deus. Amém, queridos? Eu sei que todo o ambiente ele deve ser preparado. Nós estamos aqui no alto desse monte, para juntos clamarmos por essa unção, para juntos invocarmos o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu sei que o Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida. Eu quero que você fique conectado, eu quero que você receba da parte do Senhor, porque nós somos apenas o vaso de barro, mas é o Espírito de Deus que vai fluir aqui nesse momento e vai tocar a tua vida.
que você seja mais do que abençoado, que você seja revestido, que você seja tocado também por esta graça. Aleluias. Que eu seja aqui apenas como esse canal, queridos, que essa unção possa descer, possa apenas passar por mim. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e que essas águas possam tocar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido aqui nesse momento a minha esposa para nós estarmos adorando ao Senhor aqui com uma canção e já vamos logo em seguida entrarmos na mensagem. Amém? Vamos neste momento entronizar o Rei da Glória. Eu já quero que você feche os seus olhos, eu já quero que você se conecte aí debaixo dessa graça, debaixo dessa presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Toca as nossas vidas, abre os nossos olhos, que venhamos outra vez nos derramar em Tua presença, e venhamos rasgar os nossos corações nessa hora. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Peça isso para Ele essa noite. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre, Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir o Teu grande amor, Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Rasgue o teu coração nessa hora e declare: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Oh, aleluia. Eu não sei qual foi o dia ou o momento em que você já teve um encontro com essa realidade do Senhor, a qual você, desesperado, no meio da madrugada, você não conseguia dormir porque Ele te visitou, porque a presença dEle encheu o ambiente onde você está. É nesse lugar que nós devemos estar, queridos, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão. Que você possa assim se apaixonar pelo Senhor, amando a Ele com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Você que um dia provou destas águas, mas estas águas pararam de fluir através de você. Você que um dia já experimentou estes rios do Espírito sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida hoje: volte ao primeiro amor, volte a esse encontro vivo e real com o Senhor. Ele quer mais do que você mesmo deseja te tocar. Clame nessa hora e declare:
Declare juntamente conosco: eu quero me apaixonar outra vez. Diga isso: eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Já vamos orar ao Senhor. Já vamos aqui nesse ambiente de adoração apresentar as nossas vidas diante do altar do Altíssimo. Porque é Ele que nos capacita, queridos, é Ele que nos unge com um propósito sobrenatural nessa terra. É Ele que nos leva a viver aquilo que nós não podíamos viver sem esta presença, sem esta unção. É Ele que nos capacita de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Eu quero te convidar nessa hora que você entre nesse lugar. Ame ao Senhor. Permita que Ele te toque nesse momento. Querido e precioso Espírito Santo, debaixo dessa graça, debaixo já dessa atmosfera, desse ambiente da Tua presença, eu quero convidar ao Senhor. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E eu reconheço neste momento a minha pequenez. Eu reconheço nessa hora, Senhor, a minha insignificância. Reconheço, ó Pai, que não posso fazer nada sem o Senhor. Mas a Tua palavra nos afirma, ó Pai, que por meio de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Abraça o Espírito Santo neste momento, porque Ele quer te abraçar. Ele quer te tocar, Ele quer te encher. Permita que Ele venha sobre a tua vida nessa hora, aleluia. Ai, show, rabá, soremenderá, suriandalamaná. Clame por Ele, peça mais. Há um fogo, há um rio fluindo, queridos. Há um rio fluindo. O Senhor tem uma promessa para estes últimos dias. O Senhor Ele quer capacitar filhos e filhas debaixo dessa unção. Por isso nós estamos aqui nessa escola profética, Filhos da Unção, a qual o Senhor ministrou o coração do paizão, a qual o Senhor ministrou ao coração do apóstolo Wilker Bonifácio, para que viéssemos estar nesses últimos dias preparando filhos e filhas debaixo desta unção extraordinária. E eu digo para você, querido, se você for fiel a esta visão, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do seu servo nesses dias, eu creio sim que você experimentará e viverá uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo, a qual você nunca imaginou. Nem eu, queridos, consigo explicar pela infinita misericórdia do Pai, mas eu louvo a Deus por isso, porque eu fui criado na roça, eu fui criado no interior. Talvez uma história assim um pouco parecida como a do apóstolo, que fui criado com os meus avós, né? Fui criado sem os meus pais ali, trabalhando na roça. Mas o Senhor me permitiu que eu tivesse essa oportunidade de conhecer o Senhor Jesus aos meus 17 anos. Hoje já estou com 28, mas no início, queridos, da caminhada, da minha fé, somente eu na minha casa servia ao Senhor. E ali eu comecei a subir aos montes, clamar ao Senhor, pedindo por mais da presença dEle. Foi quando eu comecei a ler a palavra e ver a vida dos apóstolos, a vida do próprio Senhor Jesus, que andava debaixo dessa unção, a qual Ele experimentou e viveu sobre essa terra coisas que homens naturais comuns não viviam. E desde esse momento, queridos, ali no interior, eu comecei a me perguntar para o Senhor: Senhor, mas por que nós não vemos os milagres que estão contidos na palavra? Queridos, eu falo isso para a glória do Senhor Jesus, mas desde novo convertido, o Senhor já colocou uma fome e uma sede no meu coração pela presença dEle. Que eu olhava para os irmãos, eu era novo convertido, mas eu olhava para os meus irmãos na fé, que já eram velhos convertidos, e eu não via esta mesma fome, esta mesma sede. Eu falava: Senhor, mas
Será que um dia eu vou ficar assim, né, apático diante desta glória, diante desta presença extraordinária, a qual eu vejo aqui contida na tua palavra, que os apóstolos viviam? Senhor, eu quero isso para mim. E eu falava com o Senhor em oração, queridos. Eu lembro que novo convertido, eu ia para o meu quarto. A minha família ainda não era convertida ao Senhor. Eu lembro que eu entrava dentro do meu quarto e eu passava, queridos, cerca de 2 horas todos os dias ali, 1 hora meditando na palavra e 1 hora em oração. O próprio Espírito Santo começou a gerar esta fome no meu coração. E eu ia para os montes, convidava ali o meu pastor na época, e eu subia para os montes, buscava o Senhor, mas ainda não tinha encontrado, não tinha conhecido ainda acerca dessa unção extraordinária, mas eu sabia que existia. Por quê? Porque estava na palavra, e eu creio na palavra do Senhor, queridos. Assim como está escrito em Marcos capítulo 15, o versículo 16 adiante, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: que para nós irmos por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu falava com o Senhor: Senhor, mas está escrito aqui na tua palavra, eu quero viver isso. O que é necessário, Senhor? Se é esta busca frenética, se é essa busca intensa, eu estou disposto a pagar. Mas na época, queridos, como a minha família ainda não era convertida, eu passei por uma barreira, por um desafio muito grande. Mas ali, depois de 4 anos, o Senhor fez com que a minha família fosse alcançada. O meu avô, que era alcoólatra, que era muito arrogante, ignorante, mas o Senhor transformou a vida dele. O Senhor pegou um homem que, aos olhos de toda a minha família, de toda a minha parentela, era quase que impossível ele ser transformado. Mas o Senhor transformou a vida deles, queridos, e automaticamente toda a minha família veio para o Senhor. Amém? Então o Senhor ele é poderoso sim, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. O Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse poder que não vem de nós, mas é um poder dado pelo Senhor. E é algo tão lindo, algo tão magnífico, meus queridos, porque o apóstolo Paulo, conhecedor dessa verdade, ele declara em 2 Coríntios capítulo 12, acerca destas promessas dos dons espirituais. E ele diz também, queridos, de que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. Ele orou ao Senhor pedindo para ele ali, durante esse processo ao qual havia um espinho na sua carne, não é esse assunto que eu quero entrar, mas frisando o que este texto diz. E o Senhor não o responde conforme a expectativa do apóstolo Paulo. E naquele momento, o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, meus queridos, eu quero te dizer nessa hora, o poder de Deus ele não vai se aperfeiçoar na sua espiritualidade. Eu quero que você entenda isso nesse momento. Os encontros mais magníficos que eu tive com o Senhor Jesus na minha caminhada até o momento foi quando eu rasguei o meu coração, eu expus o meu pecado diante do Senhor com um coração contrito e quebrantado na presença dEle, com um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento ele parte de uma conversão genuína. O verdadeiro avivamento, ele parte de um coração verdadeiramente arrependido diante do Senhor. E foi então que o Senhor começou a se revelar. Foi então que o Senhor começou a se mostrar. Queridos, eu tive a oportunidade de conhecer o ministério nessa jornada. Foi quando eu fui ali um encontro. Se eu não me engano, na época era o 4º encontro dos famintos e desesperados por Deus. Eu louvo a Deus por esse momento que tivemos ali, porque foi um divisor de águas. Eu recebi uma palavra profética naquele dia, e o apóstolo declarou sobre a minha vida: filhão, se você vier até esse lugar, eu saí aqui de Brasília com alguns amigos, e ele declarou esta palavra: se você vier, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu tomei aquela palavra, eu tomei posse daquela palavra, aleluias, glória a Deus. E eu recebi, queridos, aquilo que eu fui buscar. Eu entrei naquele ambiente, eu nunca tinha pisado em um ambiente de uma atmosfera tão intensa como aquela. E foi ali aonde eu vi o Senhor operando em alto nível.
Foi aonde eu tive a experiência desta unção extraordinária. E o Senhor me ativou, o Senhor liberou ali esta graça sobre a minha vida. E eu voltei, esta fome, essa sede, estas águas jorrando no meu coração, queridos. E eu lembro que eu passei ainda mais de um ano até conseguir manifestar essa unção, porque existe uma unção que ela vem sobre as nossas vidas, a qual é uma unção permanente, a qual ela é uma unção que nos capacita e molda o nosso caráter, ela molda a nossa estrutura, ela molda, queridos, a nossa fé em Deus. Ela trabalha em nosso interior. E existe uma unção, queridos, que é uma unção que nos capacita para o ministério. Uma unção que ela vem sobre nós. Nós observamos no Antigo Testamento, a qual quando os profetas de Deus declaravam que a unção de Deus vinha sobre eles, eles declaravam-se como Ezequiel, Jeremias, a mão do Senhor veio sobre mim. Então, naquele momento, eles começavam a profetizar, eles tinham experiências de arrebatamento, quando a mão do Senhor vinha sobre eles, mas hoje não. Hoje o Espírito Santo atua, habita dentro de nós. E é esse Espírito que nos unge, é esse Espírito que nos capacita a vivermos debaixo desta graça tremenda, debaixo dessa graça, aleluias, extraordinária. E não tem como você não se empolgar, não tem como você não se jubilar debaixo desta presença, debaixo desta unção. Quando você fala, esta autoridade vem sobre você, porque ela não parte de você, ela parte do Espírito Santo, aleluias. Ela parte do Espírito Santo, porque já não é mais você, como está escrito no livro de Samuel, acho que se não me engano, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. A palavra do Senhor afirma que o Espírito do Senhor, glória a Deus, se apoderará de ti e te transformarás em outro homem e profetizarás com eles. É o Espírito de Deus que vem sobre nós e te transforma e te capacita naquilo que você não é, para cumprir aquilo que Ele deseja através de mim e de você. É algo extraordinário, queridos. É algo magnífico. E quando você experimenta, você não consegue mais viver sem esta presença. Você não consegue mais falar e não sentir esta unção. Você não consegue mais ministrar sem estar debaixo desta graça. Porque é ela que move você. Queridos, está aqui diante de vocês uma das pessoas que era mais tímida para falar, uma das pessoas que era totalmente fechada. Eu não conseguia me expressar como eu estou falando aqui agora com vocês, mas agora, queridos, por causa dessa unção, eu tenho que tentar conter as minhas palavras para eu não me atropelar, porque os versículos eles fluem, é como um rio de água viva que começa a fluir, que começa a brotar. Aleluias! Queridos, é Ele que te fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus havia dito. É o Espírito Santo que fará você lembrar. Esta palavra de sabedoria, esta palavra de conhecimento que vai fluir sobre o meu e sobre o teu espírito. E aqui eu entro nesta palavra a qual o Senhor tem queimado em meu coração nesses dias para falar para a igreja do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 está escrito, glória a Jesus por isso, está escrito que a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Queridos, que a minha fé e a sua fé não se apoiem em sabedoria de homens, mas ela venham se apoiar no poder de Deus. Porque isto, o apóstolo Paulo, ele declara esta palavra, a qual, após ele ter esse entendimento, esse discernimento, ele pôde compreender de que muitas palavras são anunciadas apenas na teoria humana, apenas de uma forma de um entendimento racional. Mas ele diz mais que o homem natural, queridos, nos versículos adiante, você pode discorrer esse capítulo, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. O homem natural só pode compreender as coisas que estão apenas na tua razão, mas o homem espiritual, ele vai além. Observe que os príncipes deste mundo, também está nesta passagem, um pouco antes, que os príncipes deste mundo,
Eles não puderam compreender o entendimento que vinha do Espírito de Deus. Eles não puderam compreender a sabedoria do Espírito Santo, porque se eles tivessem compreendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. Porque eu entro mais profundo aqui. O Evangelho, ele é loucura para os que perecem, mas ele é o poder de Deus para aqueles que são salvos. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho se baseia no poder de Deus. Então não tem como eu e você, queridos, nos apropriarmos dessa palavra e ela não produzir vida em nós e através de nós. E é isso que eu creio que o ministério íntimo do Santo Espírito tem defendido nesses dias. Por causa da sequidão espiritual que tem tomado conta de muitos lugares, aonde muitas pessoas já têm entrado em um conformismo, que elas se conformam de que está tudo bem entrar em um culto e sair da mesma forma, entrar em um culto e não ter mais a expectativa de que Jesus Cristo pode descer na casa, aleluias, e você ter uma experiência transformadora. Nós vamos em cultos, queridos, a qual as pessoas não têm mais esta fome, não tem mais esta sede, não tem mais essa expectativa. E nós precisamos voltar a esse primeiro amor, aleluias. Nós precisamos. Obrigado, Jesus. Que essa chama possa voltar a arder no teu coração. Assim como Jeremias ele declara, existe um fogo cerrado em meu peito, existe um fogo cerrado em meus ossos, que não me dá descanso. É por isso que eu sou um adorador, é por isso que eu glorifico a Jesus, porque eu reconheci esse amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa paz que excede todo entendimento, ela não vem de homens, ela não vem de nenhum prazer sobre essa terra, mas ela vem somente do Espírito de Deus. É essa paz, queridos, que nos leva a vivermos e a experimentarmos aquilo que o mundo não pode oferecer. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Mas somente você que experimenta esse amor, você vai ser totalmente transformado. Você vai ser totalmente impactado. Queridos, Ele já nos deu livre acesso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, também está escrito, Hebreus 4,16, a palavra do Senhor nos afirma: achegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça, para que vocês possam alcançar misericórdia e achar graça, a fim de serdes ajudados em tempo oportuno. É momento de nós esquecermos, queridos, as nossas culpas, os nossos medos. É momento de nós esquecermos nossos traumas do passado e entender que, assim como está escrito também em Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Eu digo para você nesta hora, se existe algo que te impede de romper essa barreira e se entregar totalmente ao Senhor, eu digo para você, se você já reconheceu Jesus sobre a tua vida, meu querido, minha querida, não tem mais barreira que te impeça de acessar o sobrenatural. Viva uma vida de entrega, de santidade, busque em prioridade a tua salvação, mas não se conforme com o evangelho vazio, não se conforme com o evangelho sem o poder do Espírito. Observa que Jesus Cristo teve um encontro com os discípulos ali em um ambiente fechado. A palavra do Senhor nos afirma que Ele assoprou sobre os discípulos e declarou: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, queridos, eles receberam ali o selo para a salvação, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Existem muitos entristecendo o Espírito Santo nesses dias. E eu digo para você, não entristeça o amado da tua alma. Não entristeçam o Espírito Santo. Amem a presença dEle. Respeitem o Espírito Santo, venerem. Entenda que Ele também Ele é o próprio Deus. Ele é a pessoa que está aqui conosco, querido. Sem o Espírito Santo, a igreja não estaria mais aqui nessa terra. Mas é Ele que cuida de nós, Ele é o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas nós que servimos a Jesus o conhecemos porque Ele habita em nós. E a promessa é que Ele estará conosco para sempre.
É Ele que vai estar comigo e com você, nos guiando, nos conduzindo, nos capacitando, nos levando a ter esse encontro com o próprio Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Existe muito mais. Observe que em Atos capítulo 4, ali houve um revestimento de poder. Primeiramente nós observamos um pouco antes, Atos 2, os discípulos estavam reunidos e eles recebem um batismo, uma capacitação para o ministério. Eles são batizados com fogo, mas não para por aí. Nós observamos que houve em Atos capítulo 4 um revestimento a qual eles oraram após ter sido ameaçados ali no templo, depois de terem curado o enfermo. Nós observamos que Pedro, ele reúne ali os discípulos e eles começam a orar e clamar: Senhor, olha para nós, os teus servos, após termos sido ameaçados. Quantos aqui, queridos, talvez já foi criticado, julgado no ministério, principalmente aqueles que buscam viver uma vida genuína na presença do Pai, principalmente aqueles que manifestam uma unção, porque a unção também, ela vem sobre nós, ela é linda, é maravilhosa, mas ela também traz um peso de perseguição. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você, porque as leves e momentâneas tribulações, diz a palavra do Senhor, glória a Deus, elas estão gerando para nós um peso eterno de glória. Quantos aqui querem acessar e viver debaixo desta nuvem de glória? São as leves e momentâneas tribulações que nós passamos nessa terra, que te capacita para entrar em um nível profundo de intimidade com o Senhor. Após eles começarem a ser perseguidos, queridos, observe que o nível aumentou. Aí está o segredo. O nível de unção aumentou sobre a vida deles. A palavra do Senhor nos diz, queridos, nessa história em Atos 4, que o lugar onde eles estavam estremeceu. O lugar onde eles estavam reunidos, as paredes tremeram. E a glória foi tão tamanha, queridos, que a partir daquele dia, eles saíram anunciando a palavra do Senhor com ousadia. Eles não tinham mais medo do que podia fazer o homem. Assim como o apóstolo Pedro, ele declara, aleluias, eu não temerei mais o que me possa fazer o homem. O que me importa temer antes ao homem ou a Deus? Importa temer primeiramente a Deus do que ao homem, queridos. E muitos deles foram martirizados por causa do amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles homens eram homens indoutos, homens que não tinham a sabedoria completa. Observe que o Senhor Jesus, ele não escolheu pessoas totalmente capacitadas ou dotadas de sabedoria, não. Mas o Senhor escolheu homens que eram pescadores, homens que eram cobradores de impostos, queridos. Homens que diante da humanidade eram a escolha, mas observe que o Senhor não te escolhe pela tua capacidade. O Senhor ele não te escolhe porque você já tem uma habilidade. Não, Ele pode sim usar a sua habilidade para aperfeiçoar e fazer aquilo que Ele tem que fazer. Mas Ele escolhe você independente. Ele olha para o teu coração assim como Ele olhou para Davi, queridos. Eu olho aqui para o apóstolo Pedro, o qual foi um homem que, mesmo sem ter um estudo, um conhecimento, na sua primeira pregação, debaixo dessa unção extraordinária, ele alcançou mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus. E nós vemos o Senhor agindo nessas coisas de forma extraordinária. Observe que essa sabedoria, queridos, ela vai além da nossa capacidade humana, ela vai além da nossa compreensão. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele declara, aleluias, Ele diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 25, Pai, graças eu te dou, que não revelaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, mas aos pequeninos. Queridos, é aquele que se coloca na presença do Senhor como criança. É aquele que se coloca na presença do Senhor como alguém totalmente dependente. O Senhor, Ele quer olhar para o meu e para o teu coração e ver dependência dEle. É quando você olhar para o seu redor e você olhar, Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade a não ser a que vem de Ti. Senhor, eu estou aqui totalmente dependente do Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a minha, mas a Tua vontade prevaleça. É nesse momento, queridos, que Ele vai olhar para mim e para você. E Ele vai olhar para o teu coração totalmente rendido na presença dEle. Queridos, e esse conhecimento que eu estou falando aqui para você, ele não é um conhecimento difícil de entender, ele não é um conhecimento ao qual você tem que gastar anos estudando, fazendo cursos, se preparando, se capacitando, não. Ele é um conhecimento ao qual um download que vem do alto, é diretamente do Espírito. Você se conecta com a fonte que é Jesus e Ele vai jorrar através do seu Espírito. Ei,
Observe que eu não estou falando aqui para você não estudar, não. Você tem que sim que meditar, você tem sim que ler as Escrituras, você tem sim que mergulhar na presença de Deus. Mas observa, assim como ele diz para Davi no Salmos 34, para que Davi viesse provar e ver de que o Senhor é bom. Então nós não conhecemos o Senhor através de estudar. A palavra teologia, queridos, é teo e logia. Aqui existem duas divisões separadas. Teo significa Deus, logia significa estudo, estudar a Deus. Mas ninguém pode estudar a Deus no conhecimento ou na naturalidade, a qual a ciência ela pode passar para você. A ciência ela sim é extraordinária, tem muitas coisas que nós podemos descobrir, mas ninguém jamais estuda a Deus, a não ser, queridos, nós venhamos provar e conhecer, para nós venhamos mergulhar na presença dele, provar e ver de que o Senhor é bom. Então como é que eu conheço a Deus, queridos? É através da minha vida de entrega, de relacionamento, de oração, de comunhão, de intimidade, de jejum, através da meditação da palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vem trazer desse entendimento. Pai, graças eu te dou que não revelaste estas coisas aos sábios, aos instruídos, mas aos pequeninos. É quando você se torna como alguém totalmente pequenino, como uma criança. Porque aquele que não se faz como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Esse reino dos céus aqui, queridos, é um acesso. É um acesso. Eu creio sim que nós iremos entrar no reino e teremos sim o momento ali de ceia na mesa juntamente com o Senhor. Mas esse céu aqui que a palavra está declarando, esse reino aqui é o reino do Evangelho de Jesus Cristo, a qual também nós podemos já experimentar nesse tempo oportuno. Assim como eu citei em Hebreus 4,16. Nós já podemos provar, nós já podemos ver, porque você só vai manifestar, queridos, em público aquilo que você constrói no seu secreto. É tempo de esquecer a sua capacidade, é tempo de esquecer a sua teologia humana, mas é tempo de buscar aquilo que vem diretamente do trono de Deus, a revelação da palavra do Senhor, aquilo que está oculto, escondido no Espírito, porque somente o Espírito de Deus, que conhece a Deus, vai revelar as profundezas de Deus. Se você quer ir além, se você quer viver o que nenhum homem nessa terra jamais viveu, se você quer começar a manifestar o poder de Deus, queridos, é tempo de se despir, é tempo de abrir mão do seu orgulho, é tempo de abrir mão da sua capacidade, é o momento de você abrir mão do seu conhecimento humano e permitir que o Espírito Santo te ensine. A palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho, não no Evangelho, mas nas cartas de João, de que a unção dele que está sobre nós é essa mesma unção que nos ensina, é essa mesma unção que nos capacita, e não tem necessidade de que alguém nos ensine. Observe, eu não quero que você me leve a mal, eu não estou te levando aqui a você entender e a pensar de que nós não buscamos um conhecimento. Eu mesmo, querido, já fiz teologia, mas eu quero dizer para você que ao fazer teologia eu não fui lá, peguei o meu certificado e fui lá e mostrei para o demônio, para dizer para ele: ei, agora você já pode sair porque eu estou certificado. Não. Mas sabe como é que foi que aconteceu, Cristo? Foi quando essa unção veio sobre mim. E a palavra do Senhor diz assim, em Isaías 61 e também em Lucas 4, versículo 18 adiante: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. É o Espírito Santo que vem sobre nós e nos capacita para, ele nos unge para um propósito. Você compreende? Então, foi através da autoridade dada por Jesus Cristo, queridos, naquela cruz do Calvário, quando nós reconhecemos aquilo que ele já fez por nós e tomamos posse. Aí então você vai começar a manifestar o reino de Deus. É quando você reconhece, é quando você se humilha na presença dele. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que ao tempo oportuno ele vos exalte. É quando você decide se humilhar, é quando você decide se lançar na presença dele, é quando você decide renunciar, pois está escrito também: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma decisão pessoal minha e sua.
Mas se há fome no teu coração, se há um desejo ardente no teu coração para viver isso, eu digo para você que é totalmente possível. Assim como eu estava falando lá atrás, querido, o Espírito Santo me lembra aqui acerca de que após eu ter participado desse evento ali, recebido essa unção, queridos, essa unção já estava sobre mim, eu já podia ministrar naquele ambiente, só que esse ambiente já estava preparado. Eu impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas já recebiam essa unção. Mas eu nunca havia ministrado antes dessa forma, mas após aquele culto ali, através de uma transferência de unção, assim como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Naquele momento, queridos, eu recebi algo da parte do Senhor. Só que ali havia um ambiente preparado. Vidas ali já tinham orado, pagado preço para que aquele momento viesse a acontecer. Mas eu não tinha ainda o entendimento. Eu cheguei, queridos, após aquela viagem, e eu achei que aquela mesma graça, aquela mesma mover que estava ali, eu ia impor as mãos e ia acontecer da mesma forma. Mas observe aqui a minha experiência. Eu sei que talvez pode ter vidas que já saíram e conseguiram manifestar lá fora da mesma forma, pela primeira vez, pela primeira transferência, pela primeira imposição. Mas comigo não aconteceu dessa forma. Eu entrei para o meu quarto, eu fui orar, queridos, e a mesma nuvem, a mesma presença estava ali, mas eu ainda não conseguia liberar aquilo que estava sobre a minha vida. O Senhor estava ali, ministrando essa unção no meu coração, para mim ter um relacionamento, para mim ter intimidade profunda com Ele. Queridos, eu sinto o peso da unção aqui nesse momento, em qual eu falo com vocês. Há uma graça de Deus já sendo liberada, já está fluindo aqui, queridos. Pegue em nome de Jesus. Receba dessa graça, receba dessa presença. O Pai tem mais para você, Deus, Ele tem mais para você. Receba em nome de Jesus. Está fluindo, está fluindo. Eu sinto as minhas mãos carregadas, queridos. Isso é graça, é misericórdia, é favor do Pai. Ele tem mais, Ele tem mais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu lembro, queridos, que eu juntamente com o pastor, amigo meu, que esteve ali também, ele também teve a mesma experiência. Ele foi ministrar e ele não fluiu da forma que ele gostaria que ele fluísse. Mas aí nós entendemos uma chave de que o conhecimento, queridos, traz a manifestação. É o conhecimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí entra esse conhecimento, porque eu já tinha ali uma formação teológica, eu já tinha cursos de batalha espiritual, eu já tinha alguns estudos, sabe, alguns seminários que eu já havia feito. Mas esse conhecimento que eu havia tido ali, ele era sim essencial, mas ele não foi o suficiente para que eu soubesse manusear esta unção que eu havia acabado de receber. Esse conhecimento, essa bagagem que eu já tinha, ela não foi o suficiente. Por quê? Porque esse conhecimento que eu precisava era mais simples do que eu pensava. Eu achava que eu precisava buscar muito mais, sabe? Entendimento muito mais profundo da exegese, entre outras coisas. Mas foi quando eu entendi, queridos, que eu precisava apenas me humilhar na presença dele, me fazendo pequeno como uma criança, rasgando o meu coração, me quebrantando. Então ele viria, queridos. Através da adoração, o Senhor começou a me preparar para que eu pudesse gerar esse ambiente, queridos. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, apenas eu fechar os meus olhos, queridos, e eu pensar no Senhor Jesus e convidar o Espírito Santo, queridos, eu já sinto essa unção descendo, me carregando com esse poder. Já sinto eletricidade, choque pelo meu corpo, queridos. Mas foi um processo. Como eu disse, eu conheço vidas que já manifestaram imediatamente, mas comigo teve esse processo. Então esse conhecimento, queridos, que é você se humilhar, rasgar o teu coração, se quebrantar na presença dele, sabe, chamar e convidar o Espírito Santo para que ajude você, para que capacite você naquele momento ali que você vai ministrar. Então eu fui aprendendo passo a passo, queridos, tem muita coisa a qual nós poderíamos entrar aqui agora, sabe? Mas o importante que eu quero que você entenda aqui agora é esse processo, para que você vá para o teu quarto e comece a treinar, comece a buscar o Senhor, comece a invocar essa unção sobre a tua vida, queridos. Porque o ambiente lá nesse evento estava preparado, mas a partir do momento, queridos, que eu comecei a entender como gerar esse ambiente aonde eu chegasse, as coisas começaram a mudar.
Eu chegava nos lugares, eu começava a adorar, começava a me entregar e chamar pelo Espírito Santo, convidar o Espírito Santo, porque eu entendi que Ele é o dono desse poder, eu entendi que Ele é que carrega essa atmosfera, não sou eu, não é você, é Ele que carrega. Então sem Ele nós não podemos fazer isso, queridos. Então você tem que convidar Ele já te ungiu, mas Ele precisa vir, queridos, porque a presença manifesta dEle é diferente da presença que já habita dentro de você. Ele te selou com o Espírito para a salvação, mas esse revestimento de poder, você precisa invocar essa unção, você precisa chamar esse poder sobre a tua vida, você precisa rasgar o teu coração para que Ele venha. E quando Ele vem, queridos, tudo muda. Quando Ele vem no ambiente, queridos, todos ali vão perceber. Queridos, a partir do momento que eu entendi isso, queridos, eu chegava em lugares e começava a adorar o Senhor ali, convidava o Espírito Santo, pessoas começam a se quebrantar, vidas começam a chorar. E eu não sei como isso acontece, mas eu sei que acontece porque é Ele que faz. Sabe, através de nós que somos vasos de barro, mas Ele quer fazer isso através da minha vida e da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, então abre o teu coração para esse entendimento. Abra o teu coração e permita que o Senhor te leve a estas águas profundas. Não se conforme com as águas nos seus joelhos, não se conforme com as águas nos seus artérios, nos seus lombos, não. Queira mergulhar em um nível muito mais profundo. Queridos, comece a desejar, assim como a palavra do Senhor está escrita: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. É tempo de nós, como igrejas do Senhor, se unir, queridos, para levar esse reino, esse evangelho de poder, a qual o apóstolo Paulo declarou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, não, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé daqueles que nos ouvem não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa hora. Assim como o Senhor tem feito, assim como o Senhor nos uniu a este ministério, nesta aliança, com este propósito, queridos, de levar estas águas para lugares de sequidão, porque o Senhor, Ele dá água para os sedentos. E onde eu e você chegarmos, queridos, debaixo dessa graça, aonde houver ali famintos e sedentos pelo Senhor, aonde houver ali famintos e sedentos pelo Espírito Santo, queridos, Ele vai ungir pessoas, Ele vai derramar da sua unção, vidas vão ser batizadas, os demônios vão ser expulsos, porque Ele já concedeu esse poder para mim, para você. Mas é necessário que nós venhamos tomar posse, é necessário que nós venhamos compreender esses princípios do reino de Deus e começar a praticar, sermos obedientes, queridos. Eu quero convidar você nesse momento, você que tem entendido, você que tem recebido essa palavra ao teu coração, permita, queridos, que essa graça superabunde sobre você. Ah, Marcos, mas eu sou pecador, eu sou falho. Queridos, todos nós, a palavra do Senhor diz, queridos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas existe, queridos, um perdão, porque mesmo o salário do pecado sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não aceite aquilo que está escrito em João 10:10, dizendo que Satanás veio não para matar, roubar e destruir, mas aceite aquilo que Jesus Cristo já disse ao meu e ao teu respeito, que Ele veio para que tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Busque isso, deseje, porque Ele vai saciar a tua fome, Ele vai saciar a tua sede. Oh, Rakalamandarabás. Ele vai saciar a tua sede. Assim como os céus resplandecem a glória de Deus, assim Ele resplandecerá sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E essa luz, queridos, que está sobre ti por meio do Espírito Santo, irá brilhar, brilhar até ser dia perfeito. E tudo aquilo que está ao seu redor vai ser contagiado por causa desta presença, por causa desta glória. Oh, Rakaya Soramandakaya Subriandalabas. Vamos orar nesse momento. Eu te convido a você amar o Espírito Santo, a você se render na presença dEle. Rasgue o teu coração agora e diga para Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou falho. Assim como Sansão, ele orou. Após ter se arrependido ali, ele se quebrantou e disse para o Senhor: Senhor,
Só mais esta vez, Senhor, me conceda a tua unção, para que eu me vingue dos inimigos, papai. E naquele momento, queridos, para o propósito do Senhor se cumprir na vida dele, o Senhor deu a unção para ele, queridos. Aquela unção retornou e a força se apoderou de Sansão. E ali, com as duas mãos naquela coluna, ele empurrou as colunas daquele templo. E aquelas pessoas ali foram mortas, queridos. Aquelas pessoas ali foram abatidas, porque era o propósito de Deus naquele tempo, na vida de Sansão, para proteger o seu povo. E Deus, Ele quer te ungir, Deus, Ele quer te capacitar com uma unção, a qual é uma unção de 1000 homens. Uma força que transcende os limites naturais. É uma força, uma graça que vai além dos seus limites. Eu quero orar nesse momento pela tua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo que permita, queridos, que essa unção seja liberada, que essa unção seja transferida, que esses rios possam fluir para a tua vida. Eu não sei qual a tua causa, se você está enfermo e agora, mas eu quero declarar em nome de Jesus: seja curado, seja restaurado em nome de Jesus. Espírito Santo, que essa graça, que essa nuvem da tua presença, papai, que me acompanhe, eu te peço em nome de Jesus, sobre o teu filho, sobre a tua filha, Espírito Santo, sobre esse jovem, sobre esse faminto, sobre esse sedento. Se eu posso te pedir isso, Senhor, eu peço, Espírito Santo, que aqueles que estiverem assistindo a essa ministração, em nome de Jesus, sejam tocados agora, sejam cheios agora. Espírito Santo, unge o teu filho, unge a tua filha agora em nome de Jesus. Receba esse poder, receba essa graça. Receba mais em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio. Oh, Rakaya, Subrianda Labas. Oh, aleluia, adore ao Senhor, se renda a Ele, rasga o teu coração agora e peça. Diga para Ele: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu quero esta unção. Eu sei que eu não sou digno, mas eu quero esta unção. Se humilhe na presença dEle agora, se coloque como uma criança na presença dEle, peça. Ele vai te ungir, queridos. Ele vai te capacitar. Seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheia. A mais dele, a mais. A unção está aumentando aqui, queridos. A unção está aumentando aqui. Comece a clamar, comece a desejar. Receba em nome de Jesus. Seja tocado. Fogo, fogo, fogo. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Encha, Senhor. Enche essa vida, Pai, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia. Chore alabandaraba subrianda labandaraba sorocotoromana subrianda labas. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Batiza aqueles que precisam ser batizados. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, mais a Ti, Espírito Santo. Mais a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Faça como o Senhor Jesus nos ensinou, queridos. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Entre para o teu quarto. Comece a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Comece a buscar de uma forma como um faminto de verdade, como um sedento, como aquele que deseja de verdade estas águas. E Deus te honrará. Deus te abençoará. Fica na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Faça o que você não podia fazer. Sumiu o adorador? Aleluia! Não está sentindo mais nada. Quando eu fazia caminhada, subir escada, também doía muito. Não doeu mais. Deus. Vamos aplaudir Jesus.
em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Há muitos dias, né, com o coração apertado, eu fui no médico e estava dando batimento irregular no coração. Eu vim pra cá, estava com um aperto muito forte, começando a dar falta de ar. E agora eu já não estou sentindo nada, para a glória de Deus. Jesus curou? Vamos aplaudir Jesus. Uma grande forte de gastrite, e aqui assim, na região, não conseguia ficar em pé. E agora, graças a Deus, fui curado. Jesus curou? O que você tinha? Eu era uma inflamação no meu ouvido esquerdo. Tomei anti-inflamatório agora há pouco, antes de vir para o culto. Ainda estava inchado. A minha esposa está ali, a testemunha do quanto estava inchada na orelha. E eu tomando remédios. Ontem, no primeiro dia, eu cheguei aqui e mostrei para alguns irmãos o meu ouvido como estava feio ainda. E depois, através da oração do irmão, que eu fui curado. Graças a Deus. Não está sentindo sintoma nenhum? Nada. Pode apertar, pode fazer o que quiser. Não podia nem encostar. Antes do culto não podia nem encostar. Agora, ó. Eu tava sentindo muita canseira, muita dor no corpo. E eu até ia fazer um exame dia 25, mas eu não tô sentindo nada. Depois que o Senhor pra mim, eu comecei a sentir uma dor muito forte no estômago, com a vontade de vomitar. Até eu fiquei tonta ali no lugar, mas agora eu não tô sentindo mais nada. Desapareceu toda a enfermidade, todo mal. Jesus te curou? Você é a noiva de Cristo, a noiva amada, eleita, chamada, meus amados, para estar no coração do Eterno, a noiva santa, pura, imaculada, aquela que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, aquela que o Pai, meus amados, pagou um alto preço para que ela viesse ter a oportunidade de entrar para o lugar santíssimo e conhecermos, amados, a beleza e a formosura que há na presença do Espírito Santo. A dor de cabeça, a dor de ouvido, repuxão no corpo, sumiu tudo em nome do Senhor. Jesus curou? Curou. Glória a Deus, o que você tinha? Nas costas. E estava até me prejudicando no meu serviço, até pensei em pedir conta essa semana. Aí eu cheguei ali, estava tudo doendo. Aí a hora que orou, aonde era dor, tudo queimava e estralava e eu fui curada. Glória a Deus! Glória a Deus, sumiu tudo. Mas eu falei com ela, você vai vir amanhã, e amanhã, de hoje para amanhã, vai dar para você testemunhar, testificar por causa do espaço de tempo. Olha o que ela está relatando aqui, sumiu tudo. Graças a Deus, a purgação, né? Tem mais de 20 anos que eu tenho esse problema no ouvido, tem mais de 20 anos que eu tenho. E após a oração, graças a Deus, eu chego não estar com o vídeo, eu estou tão desanimado que eu custei trabalhar quinta-feira, mas custei, pela misericórdia de Deus mesmo, que eu estava trabalhando, custei. Mas ontem eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ir na igreja. Mas a minha bênção, meu ouvido foi ontem, né? Que eu fiquei recebido. Amém, vamos aplaudir Jesus. Se passou 24 horas e ela está aqui testemunhando para a honra e glória de Jesus. E o Robson falou assim, que era para mim, eu senti. Demais, né? Como quase todo dia tinha que tomar remédio. Principalmente o dia que eu fazia muita extravagância, eu sentia dor demais. Glória a Deus. Na hora da oração, você sentiu a coluna se alinhando.
Está emocionado. Jesus curou. Fala no microfone. E Deus tem me curado pela honra e a misericórdia dele. E nunca mais a enfermidade vai voltar. Porque o Deus que nós temos, ele é rico, e é forte, e é fiel, e verdadeiro. E ele cura aquele que nele crê. Aleluia! Aleluia! E umas 3 semanas pra cá eu tava sentindo uma dor muito forte na cabeça do fêmur e até a patela. Hoje, inclusive, eu vim pro culto e ali no cantinho tava doendo muito, muito, muito. E o Senhor me curou nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Não tá sentindo mais nada? Não tô sentindo nada, 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 nada. Vamos aplaudir Jesus. Viu todas as dores? Tudo, não podia nem fundar o barco. Amados, as dores eram intensas, o sofrimento era muito, a ponto dela pensar em tirar a própria vida. Mas Jesus Cristo tinha vida em abundância para ela. E nunca mais voltava. Ele quer te confiar e te dar o revestimento com o Espírito Santo de Deus, que é conhecido como batismo com fogo. É o que vai levar a igreja a manifestar o poder, é o que vai levar a igreja a manifestar a realidade de Cristo sobre essa terra, é o que vai levar a igreja a ser testemunha do Senhor Jesus sobre essa terra. E eu te digo mais, Deus tem pressa para te usar sobre essa terra. Jesus Cristo é o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória. Aplauda Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus, meus amados, que palavra extraordinária. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Já de agora eu quero agradecer de todo o meu coração pela a participação do nosso querido filhão, né, missionário e evangelista Marcos. Deus te abençoe, filhão. O Espírito Santo de Deus honre e prospere a tua vida, a tua jornada, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que muitos de vocês foram ministrados e tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Pai te tocou através desse ensino, o Pai te tocou através, meus amados, dessa oração que foi feita aqui no final. Mande para mim o teu testemunho, né? O meu WhatsApp vai estar passando aqui, amém? E eu quero estar ouvindo o teu testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado em nome de Jesus, amém? Você também que for tocado pelo Espírito Santo de Deus para se tornar uma coluna, um mantenedor do ministério íntimos do Santo Espírito, nos ajude a levar o avivamento. As contas bancárias vão estar passando aqui abaixo, e faça aquilo que o Pai colocar no teu coração. Nos adote em oração, para que possamos expandir com o reino de Deus, incendiando o Brasil e as nações, em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe, honre e prospere a vida de cada um de vocês. Eu agradeço de todo o meu coração pela participação de cada um de vocês, pelo amor, pelo carinho que vocês têm tido para conosco em Cristo Jesus. Que o Pai te honre, que o Pai te prospere em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, semana que vem eu estarei ministrando, ensinando, e nós vamos mergulhar nos dons espirituais. Eu quero falar de
todos os dons, não somente 9 dons. Nós encontramos uma classe de 9 dons na palavra de Deus, mas há muito mais dons espirituais contidos na palavra do Senhor, escondido na palavra, em outros termos, né? Eu quero mergulhar com vocês em todos eles. Vai ser aulas extraordinárias. Não perca, semana que vem, amém? Vamos mergulhar em todos os dons espirituais mediante a luz da palavra de Deus. Isso será extraordinário, em nome de Jesus. Durante a semana esteja orando, esteja intercedendo por nós, esteja se consagrando, né, por essa escola, pelas nossas aulas. Eu tenho certeza que grande será o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.